Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos aí. Meu nome é Willy Romão, eu sou arquiteto de software no Inter. Atualmente eu estou no time de Developer Experience. Esse time é um time que a gente busca melhorar a experiência do desenvolvedor como um todo no banco, tá? Esse time anteriormente era um time de plataformas, pessoal. O time de plataformas é um time que o intuito dele é entregar tecnologia, né, serviço, plataforma como serviço, né, para todo o banco em si, internamente para o banco. Então, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente está vendo como desafios da adoção do Go dentro do Inter. Eu acho que isso serve para todo mundo aí, tanto pessoas que querem levar Go para dentro da empresa que estão, tanto pessoas que querem ir para alguma empresa que está trabalhando com Go, tá? Vamos lá. Eu esqueci de comentar, eu sou aqui de Belo Horizonte também, como Jeff. Eu tô no Inter há uns 9 meses, mais ou menos. Então, vamos lá. Primeiro, um pouco de contexto, né, sobre o Inter, né? O Inter, ele tem, hoje, alguma coisa em torno de 1.000 desenvolvedores. Ele tem também alguma coisa, uma média aí de 1.500 deploys em produção por mês, tá? Eu nem fui lá procurar a quantidade de deploys em UAT e homologação, stage, mas deve ser um número disso aí por dia ao invés de por mês, uma coisa absurda, assim. O Inter, hoje, a gente trabalha com muitas linguagens e muitas tecnologias diferentes. O Inter não é uma empresa que define, que impõe aos times de desenvolvimento quais linguagens e quais tecnologias usar. Então, acaba que cada time, ele tendo domínio do seu negócio, ele entende qual a melhor tecnologia para ser usada para resolver aquele problema. E é claro, o Inter tem os times para provisionar e ajudar os times de desenvolvimento a trabalhar da melhor forma possível com essas tecnologias. A gente trabalha também numa arquitetura de microserviço, né? Eu acho que isso é relativamente comum atualmente, mas talvez não tão comum no meio bancário ainda, né? Acho que tem muitos bancos ainda indo para esse caminho, a gente já está lá, é assim que a gente trabalha. Hoje, assim, a última vez que eu vi, tinha alguma coisa em torno de 1.500, 1.600 microserviços em produção. É bastante coisa. A maior parte do parque é Java, tá? São microserviços escritos em Java, tá bom? Acho que isso é um pouquinho do Inter, né? Aí, assim, eu queria falar um pouco assim sobre escolha de linguagem, né? Assim, coisas que a gente se preocupa na hora de pensar em linguagem, né? Dentro de uma empresa e coisas que a gente olha antes de tomar a decisão de fazer uma mudança, né? Então, assim, as coisas básicas, assim, iniciais, né? Segurança, estabilidade e performance. A gente quer ter uma linguagem que provenha algum nível de segurança interessante, com um nível de estabilidade interessante, uma performance também acompanhando isso. Isso é um pouco básico, assim, mas principalmente os quesitos de segurança e estabilidade são bem importantes quando a gente trata de operação bancária, né? Aparentemente, todas as linguagens têm estabilidade e segurança, mas não é bem assim. Quando a gente trabalha com a linguagem estaticamente tipada, como é o caso de Go, por exemplo, a gente tem algumas melhorias nesse sentido de estabilidade e de segurança, né? Conseguir ter os tipos definidos estaticamente é uma segurança interessante que a gente gosta de ter. A gente... uma coisa que é muito interessante da gente olhar também é a parte de comunidade. Não adianta você ter uma linguagem que ela é muito boa, ela é muito rápida, super estável, mas ela não tem uma comunidade pujante. E, é claro, core team, o time de desenvolvimento, normalmente, né, o time que orienta o desenvolvimento da linguagem, da tecnologia em geral. É importante saber quem são essas pessoas ou quem são essas empresas que estão por trás.
No caso de Go, a gente sabe, né, Google e engenheiros de linguagem de programação de dentro do Google. Hoje em dia já tem outras pessoas fora do Google, é claro, já tem outras empresas contribuindo também, mas a gente tem esse respaldo, né? É importante quando se trata de uma empresa, né? Existe uma questão que não está exatamente ligada à linguagem, mas está sempre relacionado, né? A gente, como um banco, a gente tem uma parte regulatória um pouco diferente, um pouco mais pesada que empresas convencionais de tecnologia, né? Parte disso envolve auditabilidade e observabilidade. Até acho que a anterior, né, o pessoal estava falando sobre telemetria, né? Tem tudo a ver, observabilidade com telemetria, com instrumentação, né? Tem tudo a ver com isso, que é dar visibilidade do que está acontecendo dentro do ambiente, dentro de cada microserviço e do ambiente como um todo, né? Da conexão de vários microserviços e por aí vai. Então, assim, existem recursos de linguagens que nos ajudam na auditabilidade e na observabilidade. Então, são coisas que a gente gosta de olhar também, que a gente acha importante olhar. A parte curva de aprendizado, né? Assim, é importante olhar isso. A gente está falando de uma empresa que hoje tem 1.000 desenvolvedores, há um ano atrás, sei lá, tinha 500 ou 600. Imagina assim, né, o nível de crescimento disso e como curva de aprendizado é importante, né? Então, é importante que a gente tenha uma linguagem que a curva de aprendizado dela seja uma curva aceitável, né? Não sei se a gente pode falar fácil, mas com certeza assim, uma aceitável, né? Existem linguagens que são muito boas, mas que a curva de aprendizagem é muito complexa, muito longa, né? A curva é muito inclinada, vamos dizer assim. E aí é um pouco mais difícil de você ter um time para eficiente naquela tecnologia, né? Você vai gastar mais recursos de tempo e recurso financeiro treinando esse time para chegar nesse ponto, né? A gente também tem disponibilidade profissional como uma coisa tem tudo a ver com a linguagem, né? Tem tudo a ver com comunidade também, o que a gente estava falando. Não adianta você ter a melhor linguagem do mundo na sua empresa, trabalhar com ela, se você não consegue achar profissional para ela. Claro que você sempre pode... Tem muitas empresas que tomam esse caminho, né? Escolhe a linguagem que quer escolher e ele resolve esse problema de disponibilidade profissional com treinamentos, contratando pessoal júnior e realmente criando essas pessoas dentro da empresa, né? É uma escolha possível também, mas é uma coisa importante de se avaliar. Tem que se avaliar conscientemente, né, esse ponto. A gente tem um outro ponto importante que a gente gosta de considerar, que é o tempo de entrega de código, né? Quanto tempo demora desde o momento que o desenvolvedor sentou para começar a escrever um microserviço até esse microserviço está sendo feito um deploy, por exemplo, em um AT, né, em ambiente de teste, por exemplo, ou até depois em ambiente de produção, né? Isso tem muito a ver com essa curva de aprendizado da linguagem também, mas tem muito a ver com a capacidade que a linguagem te dá de trazer coisas um pouco mais prontas, né? Coisas, a gente fala, trazer mais mágica, né? Quando a linguagem traz muita mágica ali, você acaba, às vezes, entregando um código muito rápido, né? É claro que isso sempre tem seus trade-offs e tem que ser avaliado. A parte de custos, né? A parte de custos em uma empresa é uma questão essencial, né? Então, a custo que a gente fala, desde o custo de um profissional para atuar nessa linguagem, até um custo de desenvolvimento, às vezes o profissional precisa de uma ideia específica, às vezes precisa de um ambiente específico, até um custo de ter um ambiente de produção, microserviços ou serviços, aplicações desenvolvidas nessa linguagem, manter isso, né? Toda essa estrada, existem custos com relação a ela, e são coisas que a gente precisa avaliar, né? Então, isso aqui são, assim, coisas em gerais que a gente acha que são interessantes. Existem muito mais pontos, né, para se avaliar, é claro, mas são pontos, eu acho que são fáceis de entender e são muito importantes a gente avaliar nesse momento de escolher uma linguagem ou de começar a pensar em uma linguagem para trazer para uma empresa, né? E por que Go, né? Esse porquê Go assim, cada empresa tem o seu motivo, né? Seu motivo para escolher uma linguagem. O nosso motivo foi uma coisa bem orgânica, assim.
esse time anterior que eu vim, que é um time de plataformas, esse é um time que ele gosta de estar sempre testando coisas, testando tecnologias, testando linguagens. E esse time, em algum dado momento, por volta de 2019, esse time identificou que a gente teria alguns problemas de escalabilidade na entrada de requisições da infraestrutura do Inter. Pela maneira que a coisa estava arquitetada até aquele momento, pelo API Gateway que a gente tinha no momento para receber essas requisições. Esse time, já vendo esse problema lá no futuro, resolveu começar a fazer algumas POCs e fazer alguns estudos de qual seria a melhor tecnologia para a gente criar um API Gateway do zero dentro de casa, com as necessidades específicas do Inter. Esse API Gateway a gente chama de Inter Gateway. Então, ele é responsável por receber requisições de fora para dentro do Inter, né? Tratar essas requisições e fazer todo o trabalho necessário, todo o trabalho que o API Gateway pode fazer. Na época, o pessoal, isso lá em 2019, né? Então não estava no banco na época, mas o pessoal ficou muito entre Rust e Go. Fizeram muitos estudos, muitas POCs e chegaram à conclusão que Go era uma linguagem que ia dar uma flexibilidade, uma agilidade maior no desenvolvimento, ia permitir criação de mais valor no momento que a empresa estava. E foi uma decisão muito acertada. O Inter Gateway saiu lá, começou a ser desenvolvido em algum momento no meio de 2019, um pouco depois do meio de 2019. Em algum momento, até o meio ali de 2020, já estava em produção, já na porta de entrada do banco, né, como API Gateway. E foi uma decisão muito acertada, até hoje rodando muito bem, sem grandes problemas, sem problemas críticos, aguentando muita porrada. Tentando dar uma noção, assim, uma estatística, a gente, um dia normal, esse API Gateway recebe 150 mil requisições por minuto. Em dias de spike, né, assim, em dias que a gente tem uma volumetria muito alta de acesso por algum motivo, esse número pode se multiplicar por 4 ou 5 vezes, né? Então, a gente pode estar falando de 600, 700 mil requisições por minuto. É uma coisa absurda. E esse sucesso, isso é claro, né? Isso virou um case de sucesso dentro do Inter. Inclusive, o Matheus, do time também de plataformas, já fez uma palestra explicando sobre o Inter Gateway em um evento aberto. Depois, quem quiser pode me dar um toque, que eu acho o link também e encaminho isso. Então, assim, isso foi um case de sucesso. Esse case de sucesso acabou trazendo Go para os holofotes do banco. E isso já foi necessário para a gente começar a pensar em Go como um cidadão de primeira classe dentro do banco, assim como o Java e já começar o próprio time de plataforma começar a montar uma infraestrutura, uma plataforma que suportasse os desenvolvedores começarem a trabalhar com Go dentro do banco. Então, algumas coisas, né, que a gente, que em testes a gente pôde observar e fica muito claro dos motivos da escolha de Go, né? Baixo footprint de memória, né? A gente tentar quantificar isso, assim, né? Se você escreve um microserviço em Go, se escreve 2 microserviços iguais, um em Go e um em Java, sobe os dois num container lá, com só eles lá dentro, você deve ter ali um microserviço não muito grande, sem muitas coisas, consumindo 100 megas, 150 megas no Java de memória RAM, porque, é claro, né, lá dentro, só para contextualizar para o pessoal, às vezes quem não está muito familiarizado com Java, a gente tem bytecode lá dentro, a gente tem a JVM, o JIT da JVM, né, o Just-in-Time Compiler da JVM, a gente tem o interpretador da JVM e a gente tem o código de máquina que está sendo executado de fato. Então, a gente tem uma série de camadinhas acontecendo ali no Java. E Go, a gente tem literalmente o código de máquina, que é o binário estático, que o Jeff já comentou, que é que a gente manda para essa máquina. Então, enquanto a gente tem um microserviço ali sem
não fazendo muitas coisas ali, consumindo entre 100 e 150 megas de memória RAM de Java, a gente pode ter isso por volta de 5 a 10 megas em Go, né? É uma diferença brutal, assim, se vocês pensarem isso num parque de servidores imenso, em grandes clusters, a diferença de custo disso é uma coisa bizarra. Outra coisa, né, o Jeff já falou bastante aí de concorrência, né, como que Go foi pensado para concorrência, né? Se a gente solta uma coroutine, né, que é uma threadzinha pequenininha lá de Go, ela consome em torno de 2 KB, mais ou menos. Uma thread de Java consome algo em torno de 1 mega, né? Isso são múltiplas vezes mais espaço. Então, essa questão do uso de memória ela vai escalando em níveis, assim, se você conseguisse instantaneamente substituir um parque inteiro de 1.600 microserviços de Java para Go, você teria uma redução de custo absurda só de poder desescalar essas máquinas aí, né? A mesma coisa se repete para custo de CPU. Assim, para você fazer a mesma operação, mesmo que seja uma operação simples, a gente consegue ver assim, claramente algo em torno de entre 20% e 30% menos custo de CPU em Go. Isso, se você levar, se tratando de um microserviço, por exemplo, se você levar isso ao limite de requisições, quando o garbage collector do Java atua, ele atua muito pesado, ele é bem lento perto do garbage collector de Go. Essa diferença de 20% aumenta bastante ainda. Tá? Então, é uma coisa importante também. Latência, né? Latência é uma coisa assim, é uma diferença bem grande também. Latência é o tempo, né? O tempo que demora para um microserviço responder, né? Ele recebeu uma requisição, vai processar alguma coisa, vai responder alguma coisa. Então, quanto tempo ele demora a responder, né? Isso tem tudo a ver com a quantidade de requisições que o microserviço consegue receber, né? Quanto mais rápido ele responde, mais rápido ele consegue pegar outra requisição. Então, é uma coisa bem importante. Assim, a gente chegou a ver em testes o Java demorando 2,8 vezes mais tempo do que o Go para responder a mesma requisição com o mesmo microserviço. Então, assim, é uma diferença absurda. Claro que isso pode ser otimizado de algumas formas, mas assim, uma coisa padrão, né? Você foi lá, escreveu um cara, escreveu o outro do outro lado, sem fazer grandes otimizações. Você tem uma diferença dessa, é uma coisa assustadora, né? A curva de aprendizado de Go, assim, em geral, a gente considera que é uma curva de aprendizado pequena. Tá? A Go tem poucas palavras reservadas, 25, se eu não me engano. São poucas palavras reservadas, então aprender a síntese é muito simples, é muito fácil. O tooling de Go te permite fazer as coisas e testar muito rápido, né? Você tem um Go Play que você pode entrar no site ele mesmo, programar e testar algumas coisas. Você tem, como o Jeff estava mostrando aí, né? Você dá um Go Run num código que você escreveu um TXT e está rodando, né? Ele vai lá, vai baixar as dependências, vai fazer tudo que ele precisa, rodar e vai te mostrar o resultado. Então, é muito fácil aprender, muito rápido aprender, tá? Então, a gente considera que a curva de aprendizado é menor do que a curva de aprendizado de Java, que tem um mundo lá dentro, né? Tempo de compilação e tempo de deploy, né? Assim, é uma diferença absurda. Quem já trabalhou com projetos Java grandes, né? Com muitas dependências, com muitas features envolvidas ali da JVM em geral, você vai ver que aquele tempo de compilação para interpretação ele é muito demorado. Qualquer processo de deploy que você for fazer, né, gerar um package, rodar testes, esse tipo de coisa, é muito lento, bem demorado. Lento, assim, em comparação com Go, tá? Então, esse tempo de compilação e de deploy para Go é muito diferente, é muito, muito menor. E isso, no dia a dia, te dá um dinamismo, né, muito diferente, assim. Se você está em um projeto muito grande em Java e precisa de, não sei, 10 minutos para rodar todos os testes, por exemplo, são 10 minutos que você meio que fica ali parado esperando alguma coisa, né? Você tem que arrumar outra coisa para fazer enquanto isso. Enquanto em Go, seu teste provavelmente vai rodar em alguns segundos, né? Principalmente se você usa recursos como testes unitários em paralelo, esse tipo de coisa, você vai ter testes rodando muito rápido, né? Com relação a deploy,
um deploy de Go é muito simples também, porque o binário compila estaticamente, né? Então, você compilou o binário, ele é só um carinha pequenininho, que não tem dependência com ninguém, aonde você colocar aquilo lá e rodar. Se for a mesma arquitetura, sistema operacional, vai rodar, né? Mesma arquitetura, mesmo kernel, vai rodar. Então, é muito simples e muito rápido. Outra vantagem de Go, assim, que é bem relevante, pensando em grandes clusters, né, de aplicações, de microserviços, o tempo de scaling up e de scaling down de Go é muito mais rápido, né? Você pode chegar a demorar minutos para subir um microserviço Java. Minutos talvez seja exagero, mas muitos segundos, enquanto você sobe um microserviço Go em 500 milissegundos, 200 milissegundos, talvez. Então, é uma diferença muito grande. Isso impacta muito no tempo de scaling, né? Imagina Black Friday, né? Você é um marketplace, Black Friday chegou, está entrando naquela porrada de requisição, você precisa escalar muito rápido um cluster, isso faz muita diferença, tá? Muita diferença, em um momento crítico, né? E a gente também considera que esse tempo de entrega de código em Go, ele pode ser menor se a pessoa tiver as ferramentas certas, tiver a instrução correta, e de fato, entendendo da linguagem, entendendo de como é o jeito de escrever, né, Go, a gente entende que é muito mais rápido você escrever um microserviço em Go do que um microserviço em Java em geral, tá? Aí, assim, a gente estava falando aqui, né, de por que Go, e agora eu queria repassar sobre aqueles pontos da linguagem que a gente comentou, né, falando desses pontos, de como a gente vê esses pontos para Go, né? A gente já falou um pouco deles aqui, mas segurança, né? Em geral, você tem um bom time de segurança trabalhando na linguagem. Você tem especialistas da Google pensando, testando em cima de segurança da linguagem, tá? Você tem tipagem estática, é uma coisa importante, né? No sentido de segurança. Você sabe que se por algum motivo você receber um JSON malicioso, ele nunca vai fazer uma marcha para sua estrutura, porque ele não vai estar batendo com aquela estrutura, né? Por exemplo, uma coisa simples, né? E uma coisa até aconteceu recente aí, né? O pessoal deve estar sabendo aí do Log4j do Java, né? Daquele problema de segurança que aconteceu. E no Java, por exemplo, você não tem explícito as dependências indiretas dos pacotes, né? Em Go, agora, a partir da versão 17, se você entrar lá no seu GoMod, você vê todas as dependências diretas e indiretas do seu pacote, né? Isso é um pulo do gato, um trickzinho assim, de segurança muito simples e muito importante na hora de se preocupar com segurança e conseguir olhar claramente quem são as dependências que você está dependendo, tanto direto quanto indiretamente, né? Estabilidade, né? Foi uma linguagem desenvolvida pela Google, né, a fim de resolver problemas que eles tinham com C++, com Python, com Java, coisas do tipo. O pessoal já deve ter falado um pouco mais da história de Go aqui. Então, mesmo que seja uma linguagem nova, né, relativamente nova, um pouco mais de 10 anos aí, é uma linguagem que nasceu já muito estável e já nasceu sendo usado por grandes players em grandes operações. Isso faz a linguagem amadurecer muito rápido, né? Essa estabilidade da linguagem chega muito rápido. E aí dá um conforto para a gente confiar que a linguagem está em um nível de estabilidade interessante, um nível enterprise, um nível que a gente possa usar dentro de uma empresa, por exemplo, do setor bancário. E assim, qualquer um que já contribuiu ou já tentou contribuir para a linguagem sabe como é o processo deles de desenvolvimento, sabe como é o processo deles de avaliação do que vai entrar e o que não vai entrar na linguagem. Isso é muito importante para manter a estabilidade, tá? Essa parte, por exemplo, né, que o Jeff comentou anteriormente com relação a manter a compatibilidade com versões anteriores, né? Isso faz parte de estabilidade também. E se alguém mandar lá um proposal para Go para alterar algo que está na API, já está estabilizado na API, você nunca vai conseguir, isso nunca vai ser passado lá, né? Você já toma um deny na hora e o pessoal já te explica o porquê da negação da proposta, né?
Então, são coisas muito importantes para a gente quando a gente fala de estabilidade. Acho que performance é meio indiscutível, né? A gente já falou de alguns números, o pessoal já comentou anteriormente também. E a questão de já ter nascido com uma linguagem concorrente, né, que facilita, que dá esse suporte à concorrência, muda tudo, né? Isso é um game changer completo. Assim. Com relação à comunidade, né? Você tem Google, você tem grandes empresas e pessoas, tanto pessoas físicas também contribuindo, muito forte na linguagem. Qualquer um também que já tentou contribuir lá sabe que você manda alguma coisa, já tem um monte de gente acompanhando, um monte de gente querendo saber, querendo entender melhor, pedindo para você fazer ajustes e tudo. Então, é uma comunidade muito forte, muito ativa. E você ainda tem essas empresas para te dar um certo background por trás. Né? Com relação a essa parte de regulação, né, de auditabilidade, observabilidade, nesse ponto talvez seja um pouco complicado, assim, no sentido de que você precisa fazer isso de forma bem consciente, né, escrevendo isso dentro do seu código, né, no caso de Go. Então, assim, se você quiser fazer um log de um formato específico, com informações específicas, você vai ter que fazer e escrever isso dentro do código de fato. Não tem muita mágica que resolva isso para você, tá? Mesma coisa para observabilidade, para fazer tracing, rastreabilidade, né, esse tipo de coisa. Você tem que fazer isso efetivamente no seu código de forma, né, eu quero fazer tracing disso aqui no meu código, né? Basicamente isso, eu tenho que escrever isso lá no código. Não tem muita mágica para resolver isso de forma automática, sozinho, assim, para você. Com relação à curva de aprendizado, eu já falei aqui, a gente considera que é uma curva de aprendizado interessante. Com relação à disponibilidade profissional, não é uma linguagem que está bombando de profissional no mercado, vamos dizer assim, mas tem bastante e está acontecendo mais. A gente está vendo esse tipo de evento acontecendo aqui, muitas pessoas interessadas em começar o que eles estão começando, estão evoluindo usando a linguagem. Tempo de entrega de código, a gente entende que ele é rápido, já falei um pouco disso ali anteriormente, mais rápido do que um microserviço Java, por exemplo. Você codar ele do zero ali, né, imaginando o mesmo nível de senioridade, mesmo nível de proficiência na linguagem. E com relação aos custos, né, a gente estava falando ali em cima com relação à performance, né, custo de memória, CPU, esse tipo de coisa. Isso tudo mostra para a gente um custo de manter o ambiente em produção muito mais baixo do que a gente tem com Java, por exemplo. Fala aí, Jeff, tô no limite aqui. Ô, Willy, eu queria ter entrado antes, mas eu deixei rolar. Mas eu queria ter entrado lá no início para falar que do caramba, né? O que você levantou do Go aí foi fantástico ali, né? Lá no início você pontuou muito bem o ponto forte da linguagem. E, cara, eu queria ter falado lá, falar, ó, cara, que legal, mas eu não fiz isso. Mas que fantástico isso aí, né? Que maravilha, cara, que coisa linda. No caso, vocês já passaram por isso, já tem toda a experiência disso. O que você levantou no quesito entre as lentes, né? Pode ter o mesmo nível de senioridade, na hora que você vai fazer, o trem não sai, não anda. Um dos pontos fortes aí, a linha curva, né, bem menor em Go, bem menor. E toda a eficiência que o Go traz também com relação a tudo que você falou. Pô, do caramba, fantástico, cara, muito bom.